Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicações e Rádio Ativa. Chegamos hoje ao último domingo do mês de setembro, e sempre no último domingo do mês de setembro, a igreja lembra como o dia da Bíblia. Poderíamos assim dizer, o dia da Bíblia é todo dia. Mas a igreja no Brasil, desde o ano de 1971, ela colocou o dia da Bíblia no último domingo de setembro, para que nós pudéssemos, de uma maneira especial, nos debruçarmos sobre algum aspecto da Escritura, ou estudarmos durante o mês de setembro um livro específico. Neste ano, no clima do jubileu que nós estamos vivendo, o jubileu da encarnação, o tema que a CNBB escolheu, a esperança não decepciona, que é justamente da carta de Paulo aos Romanos. Então, esse livro da Bíblia, a Carta aos Romanos, foi o livro escolhido para aprofundar a temática do Ano Santo da Encarnação, Peregrinos da Esperança. Que a Carta aos Romanos ajude as comunidades e todos nós celebrarmos a fé, tomarmos consciência do itinerário espiritual que devemos traçar, seguir pessoalmente e comunitariamente, para refletir esses temas tão importantes na vida do povo de Deus. Nós necessitamos, nós precisamos de ter uma vida de oração pessoal e uma vida de oração comunitária. Eu faço questão de abrir esse parênteses, porque tem muita gente na igreja que tem apenas a vida comunitária. Não reza sozinho, não conversa com Deus, não medita a palavra sozinho. Então só tem comunitário. Então, eu vou à missa, eu vou à adoração santíssima, eu vou na procissão, e junto com todo mundo eu rezo e canto e pronto, acabou. Está errado. É preciso também ter aquele momento somente seu com Deus. É a oração pessoal. Por isso que a gente fala, nesse itinerário, a vida pessoal de oração. Mas o contrário também está errado. Tem gente que vai, eu rezo sozinho, não preciso rezar com mais ninguém. Eu converso com Deus sozinho, não preciso de mais nada. Não preciso de comunidade, está errado também. É preciso participar, ter a oração pessoal, rezar lá o seu terço, fazer a sua Alexio Divina, a sua liturgia das horas, tudo bem. Mas também é preciso vir junto com a comunidade para celebrar aquilo que a comunidade está celebrando, celebrar aquilo que a igreja está celebrando. E nós costumamos dizer assim, estar em sintonia com a igreja. E a beleza da igreja católica é justamente essa. Se você vasculhar hoje pela internet, no mundo inteiro se celebra o 26º domingo comum. E qualquer missa no Japão, na Sibéria, na Rússia, na Europa, na Argentina, nos Estados Unidos, são estas as leituras que aqui estão, que eles estão debruçando e que nós também, fazendo comunhão, estamos debruçando sobre elas. E ela é uma sequência. O domingo passado nós falávamos do livro de Amós. E a primeira leitura hoje continua na profecia de Amós, a crítica que ele está fazendo àqueles que vivem na mordomia e que se esquecem dos que sofrem. A suntuosidade. E a gente poderia acrescentar, o pior de tudo é que às vezes, ao custo do suor e do sangue de muitos e muitas irmãs. É a insensibilidade humana, o descaso que às vezes certas pessoas possuem. Então, apenas isso é o recado de Amós. Quando se fala de beber vinhos de qualidade e não sei o quê, e não sei o quê, basta vocês olharem, eu não sei quem gosta de vinho, eu não gosto, mas tem gente que diz assim, tem garrafa de vinho que custa 50 mil reais.
R$100.000. Como é que dá? Paga R$100.000 uma garrafa de vinho. Tem dinheiro, paga. Mas é esquisito, né? Depois, na segunda leitura, Paulo ensina para Timóteo e ensina para todos nós que aquele que é homem de Deus, e aqui então vamos lá, a mulher de Deus, o homem de Deus, deve fugir das ocasiões de escândalo. Devem fugir das ocasiões que vai levar a certos vícios, para que assim ele possa viver as virtudes da piedade, da caridade, da paciência, da mansidão. Se ele, Jesus, testemunhou a verdade diante de Pilatos, que o ameaçava de morte, por que nós também não devemos testemunhar a verdade diante do mundo que olha para nós e, na maioria das vezes, se decepciona com a igreja por causa da nossa atitude? Porque nós somos a igreja. Então, mesmo quando nós não estamos sob ameaça de morte, como Jesus estava, a gente entrega muito fácil o ouro. A gente conta mentira como se fosse algo natural, como se fosse algo normal. E ainda tem a petulância de dizer, é só uma mentirinha. Você está vendo, né, Deus? Está vendo? Claro que ele está vendo. Gente, lembra da semana passada que nós dizíamos? Se for fiel no pouco, Deus lhe confiará muito mais. Se você mente nas pequenas coisas, sem importância, imagino nas grandes coisas importantes. Aí você é capaz de mentir muito mais, então. Seja fiel. Se o nosso Deus é a verdade, como ele mesmo diz em João 14, sou o caminho, a verdade, nós também devemos ser da verdade, porque somos filhos de Deus. E vocês conhecem muito bem, não precisaria delongar aqui, quem é o pai da mentira. Eu não sou filho dele. E você, como batizado, também não é. Portanto, não haja como ele. Não queira parecer com este pai da mentira, como às vezes muitos católicos cristãos parecem. Depois, ao chegarmos nesse evangelho, eu costumo olhar, quando eu olho para esse evangelho, é muito pouco tempo para a gente falar dele, porque ele é muito profundo. Mas algumas coisas eu gostaria de destacar. A primeira delas, esse grande abismo que se é falado, de maneira que quem está de lá não passa para cá, e quem está daqui não passa para lá. E eu costumo dizer que isso aqui, quando a gente for desejar para alguém a vida eterna, que seja a vida eterna no céu. Porque o inferno também é vida eterna. Só que no fogo. Eu não quero essa vida eterna. Esta passagem confirma que nós nascemos uma única vez e que nós morremos uma única vez. Portanto, não existe a possibilidade de nós voltarmos a esta vida para fazer alguma coisa que não deu tempo, para reparar algum erro. Isso não existe. A palavra de Deus, com sua autoridade, que está dizendo. Portanto, você, cristão católico, que crê nessas coisas, saiba que você está negando sua fé. Porque a palavra de Deus está dizendo outra coisa. Interessante também esse evangelho destacar a questão da consulta aos mortos. Aí que eu faço um link lá com o livro do Deuteronômio, onde se proíbe essa consulta. Aí, quer dizer, Deus proibiu. Alguém pergunta, mas por que Deus proibiu consultar os mortos? Porque Deus é Deus. E Ele sabe muito bem do que o inimigo do homem é capaz de fazer. E como é fácil enganar o homem. Porque quando Deus disse para que o homem não faça isso, é porque aquele que vai fazer, às vezes não vai encontrar quem ele está procurando do outro lado. Mas vai estar lá justamente o capiroto, conversando com você. E como ele é o pai da mentira, ele imita, ele parece, mas não é. E tem um monte de gente que acredita. Tomem cuidado com essas coisas, meus irmãos. Nunca se sente à mesa
para negociar com Satanás. Se você sentar na mesa, você já perdeu. Porque não tem como. Então, não negocie com Satanás. Aliás, o que nós temos para negociar com ele? Absolutamente nada. Nada. Porque o que ele tem para nos pedir nessa negociação? Negar Jesus Cristo, negar o sacrifício da cruz. E isso nós não fazemos. Depois, no versículo que diz: se não ouviram Moisés e os profetas, mesmo que algum morto ressuscitasse e voltasse lá, Jesus nos ensina, então, o coração de pedra do homem. Então, primeiro é preciso, lembrando da profecia de Ezequiel, lá no capítulo 37, colocar um coração de carne para que seja sensível às necessidades humanas. Quem Deus enviou, você está ouvindo? Pode ser, é claro, em primeiro lugar, aqueles que estão na hierarquia, na nossa igreja, o Papa, os bispos, os padres. Estão falando, os missionários, os irmãos, as irmãs, falando não só com palavras, mas falando com as suas ações. Recentemente nós vimos lá na faixa de Gaza, Dom Pizzaballa, que é o arcebispo do rito latino em Jerusalém, ele que já outra vez atrás, há anos atrás, já tinha se oferecido em troca de crianças. Deixa eu ficar preso aí, podem me matar. E esta vez ele foi novamente para ver aquilo que está acontecendo ali. Então ele não teve uma palavra, eu não ouvi uma palavra daquele bispo. Mas a ação dele me fala de Deus. A coragem dele de ir lá e estar com os mais necessitados, com aqueles que sofrem. E não ficar no palácio. Então nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir os mensageiros de Deus. E não ficar pedindo para Deus mandar um arcanjo, um anjo lá do céu para vir falar comigo. Porque tem gente que acha assim, fica esperando. Foi o que esse cara falou aqui, ó. Pai Abraão, manda Lázaro ir lá falar para meus irmãos, eles vão vir tudo para o inferno aqui comigo. O que Abraão falou? Eles que ouçam os profetas que lá estão. Então, se você for pedir para Deus hoje, manda alguém falar como é que eu faço para salvar minha alma, para eu ir para a vida eterna no céu. Com certeza Deus falaria para você, ouçam os profetas que aí estão, siga a palavra de Deus que eu deixei aí, comungue a Eucaristia que está aqui, confesse, participe dos sacramentos da vida da igreja. Simples. Então nós entraríamos aqui. E também é possível olhar para esse evangelho e não fazer confusão em torno da pobreza e da riqueza. Prestem atenção. Ser rico ou ser pobre, para uns é questão de sorte. Para outros, inteligência. Para outros, capacidade. Para outros, prêmio. Tem muita gente que acha que não pode existir rico honesto. Porque para enriquecer, tem que ser desonesto. E assim sendo, todo rico é ladrão. Mas tem uns que diz que o pobre só é pobre porque é preguiçoso, porque não quer trabalhar. Infelizmente, às vezes, dentro da igreja, se tem esse pensamento daqueles que defendem a riqueza é sinal de bênção, a pobreza é sinal de maldição. Meus irmãos, nem uma coisa e nem outra. Deixa de ser besta. Para de olhar as coisas com este olhar. Os bens materiais, Deus deixou para o homem. Então, aquele que é temente a Deus, pode ser rico ou pode ser pobre, fazendo a vontade de Deus. Então, tem muito rico honesto e que sabe partilhar os seus bens. Mas tem muito pobre asqueroso, soberbo, egoísta, e que não divide sequer o que tem. E que, com certeza, vai para o inferno. Não é porque é pobre que vai para o céu. E não é porque é rico que vai para o inferno. No inferno tem rico e pobre, no céu também tem. A história da igreja está aí para nos mostrar quantos santos e santas eram milionários, tinham muitas posses, eram reis, rainhas, nobres, mas que se despojaram
e que souberam viver o Santo Evangelho. Então, também não podemos de forma nenhuma admitir esse discurso que aliena, dizendo para os pobres aceitar a miséria. Ah, é a vontade de Deus, fica aí passando fome, você vai para o céu se você ficar passando fome. Não, que ele possa lutar por justiça e direito, e que nós possamos estender a mão para esses que mais necessitam, e perguntar-se quem são os Lázaros de hoje, quem é que come as migalhas, as sobras, quem estão com as feridas expostas, com o cachorro lambe, como diz a palavra de Deus. Caracteriza muitos irmãos e irmãs nossos, doentes, pobres, analfabetos, sem acesso à escola, a médico, muitos trabalhando escravizados em troca de comida, em troca de um cômodo para morar. Então que nós possamos olhar para esse evangelho e ver nessa figura de Lázaro tantos pobres que passam na nossa história. E eu encerro lembrando que ainda hoje nós vemos muitos impérios ricos e que para se manterem como tal, escravizam. Eu sempre faço questão de repetir aqui. Nós tivemos uma Copa do Mundo ali no Oriente Médio. Todos nós sabemos que em Dubai é uma das maiores rendas per capita do mundo. Mas eu não sei se vocês sabem, é onde os trabalhadores mais sofrem, são praticamente escravizados na construção civil. Muitos deles têm os seus documentos retidos, porque são de outros países. E tem que trabalhar e ficar quieto, porque se fizer denúncia, você está clandestino no meu país, você não tem visto para estar aqui, eu te prendo, te algemo. É assim que funciona por aí afora. Então vamos rezar. Pedir a Deus que nos dê discernimento diante dessa liturgia tão profunda teologicamente, para que nós possamos entender a vontade de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.